ordem? Tudo em ordem. Nós estávamos falando aqui com a Solange se tá frio ainda em Campos Novos. Não, hoje já tiramos o cachecol, já começamos a ficar até com o pé um pouco mais quente, tá bem mais tranquilo. Ai, muito bem. Aqui. Aí em Florianópolis, pelo jeito, ainda não derreteu a geada. Não, eu tô... Presidente, ele tá ainda com o frio da semana passada ainda incluído no corpo ainda. Foi aí em São Lourenço, né? Aí tava judiando. Acho que São Lourenço, eu tava falando para ela, eu pousei em Campos Novos aí na sexta, né? Cheguei umas 11h30, mas eu saí de manhã, 2 da manhã ali por Vargem, o carro marcou 3 negativo. Tava tudo com geada ainda na virada para sábado. Ele postou lá que no hotel tava -2, mas o registro aqui do termômetro do Sicredi tava -4, quinta-feira. Uhum. Coitado do cara da pizza, tive que dar uma gorjeta para ele, porque o cara entregar, ele me entregou, tava acho que -2 a hora que ele chegou com a pizza lá. Digo, não, vou dar uma... Ô Nilson, tudo bem? Nilson do TCE. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Nilson. Tudo bem? Tudo certo, perfeito. Então, mas eu acho que o próprio prefeito pode falar como foi satisfatória a visita, né, presidente? Coisa boa poder também visitar as regiões novamente, presencialmente, né? Acho que o senhor pode... Foi legal, né, prefeito? Eu até comentei aqui primeiro a possibilidade de você conhecer novas pessoas, mas e diversos formatos. Hoje nós vamos ter um encontro aqui da associação. O que eu tenho de ideia para propor é fantástico, porque nada como você conhecer novas experiências e poder aplicar ou replicar essas boas práticas. Adorei a semana, tô louco para montarmos aí o calendário agora para as demais regiões. É bacana de ver, né, como cada região tem uma parte potencial maior, né? Então, tem regiões que são bem especializadas em engenharia, outros têm, tipo, a área de comunicação, que a Ingrid mostrou para nós, né? O Lauri fez uma baita reunião de colegiado lá, juntando administração e tal, então, é bem rico esse intercâmbio aí das associações, é fabuloso, assim, é bom reconhecer isso, né? Bom, nós estamos chegando próximo do início, essa parte das boas-vindas. Tudo bem, Deone? Tudo tranquilo? Então, a gente já está com o Nilson, presidente, e como foi invertido a pauta, né, a princípio nós vamos começar com o pessoal do Waze. Eu acho que eles ainda não estão aqui na sala. Temos alguns convidados. Presidente, hoje estendemos o convite para todas as associações da Câmara Técnica, então, porque vai ter principalmente a pauta do TCE a partir das 11h02, né? Então, é uma pauta que envolve ali o grupo de trabalho, então já daqui a pouquinho vamos chegar, dar início aí aos trabalhos. Lauri, só estou te vendo em 2 conexões, uma deve ter travado, né? Oi, Henrique, tudo bem? Como é que tá aí? Bom dia. Rapaz, vai ter siga, né, presidente? O pessoal gostou do processo eletrônico. Acho que todo mundo está ansioso para melhorar os processos. Foi uma leitura que a gente fez. Também, né, presidente, fizemos leituras de que algumas aplicações o pessoal falta orientação, uma comunicação mais direta, né? Para que o pessoal entenda as novas funcionalidades do diário. Nem estamos falando das novidades que vem por aí a partir dos trabalhos aqui da Câmara Técnica. Estou vendo a Cleide da MAVE aqui, a Luísa. Oi, Luísa, tudo bem? Luísa do GovBR, né, parceira aí das soluções. Estou vendo o Eloy de Sim Catarina aqui também. O pessoal está entrando. Bom dia, Gil. Bom dia, pessoal. Tudo bem. Luísa, pode passar para quem tu quiser aí do Gov o link, se for o caso, mais alguém participar, e sejam bem-vindos, né? Tá joia, já passei. Obrigadão. Tá bom. Estou vendo aqui o Gregory, o pessoal da MAVE também, a Cleide, bem-vindos. A Alessandra, deixa eu aceitar aqui. Bom dia, obrigada, Gil. Tudo bem? Satisfação revela, doutora, tudo bem? A Alessandra, na sala, é isso? O pessoal
Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu vou checar o Douglas. Se o Douglas já entrou, acho que não. Ele acabou de entrar, estou dando o aceite dele aqui. Perfeito. Estamos recebendo o Marcos também, Marcos Rocha. Bem-vindo, Marcos. Já estamos... Presidente, então, nós já estamos aqui com... Se o senhor quiser fazer as boas-vindas aí à Câmara Técnica, e aí nós já, em seguida, vamos passar. Enquanto isso, o pessoal da Waze já está aqui na sala, e a gente consegue seguir o cronograma aqui com a Waze, o Waze for Cities, o Waze Carpool, o que temos aí em seguida, e na sequência o TCE às 11 horas. Presidente. Agradeço, Gil. Em seu nome, quero cumprimentar a todos, dar as boas-vindas. Mais uma live aí de um grupo que eu acredito que seja determinante para grandes projetos que o SIGA poderá estar junto ou até mesmo liderando. Agradecer a receptividade que tivemos em diversas associações semana passada. Realmente o eSIGA é uma das ferramentas que pode vir a ajudar não somente as associações, mas os consórcios e prefeituras, e nos colocar sempre à disposição para aquilo que for bom, e para o coletivo a gente vai estar sempre à disposição. Repasso a palavra para o Gil para que conduza aí os trabalhos dessa manhã. Obrigado, presidente. Obrigado a todas as associações também pela recepção. E Luísa, vocês vão ter trabalho aí. Todo mundo quer fazer tudo digital. Hoje não é a nossa pauta, o GovBR, né? Então eu passo de imediato. Queria só comentar, então a gente participa também dos eventos aqui da ACAT, com as empresas, né? Muitas soluções a gente vê que o mercado tem, e uma das apresentações que me chamou bastante atenção da última semana foi, então, a participação da Waze. A gente fez umas reuniões prévias só para dar um alinhamento do que é o SIGA, também de como é o funcionamento da Waze, e, presidente, fazia tempo que nós procurávamos alguns dados e algumas oportunidades, pelo menos numa leitura prévia, que foram colocadas à disposição pela empresa Waze. Então, eu já passo, Alessandra, direto para você. Eu não sei quem que vai conduzir, se vai ser o Douglas, para que possa fazer, então, a participação aqui para o grupo. Sejam muito bem-vindos e obrigado por atenderem o convite. Bom dia a todos. Aqui está falando é o Douglas. Vocês estão me ouvindo bem aí? Legal. Eu que vou apresentar, então, só para me apresentar inicialmente, meu nome é Douglas, eu sou responsável pelas parcerias do Waze na América Latina, tanto para todos os programas que a gente tem, e eu estou aqui com a Alessandra também, que é responsável pelas parcerias de Carpool, tá, aqui para o Brasil. Então, eu vou apresentar aqui, vou tentar, a gente tem 20, 25 minutos, certo, Gil? Então, eu vou tentar passar um pouco rápido na apresentação, para que a gente tenha tempo aí para vocês também fazerem perguntas. Deixa eu aqui... Imagina que vocês estão vendo aqui a apresentação já, né? Então, só confirma. Estão vendo, né? Ainda não chegou, Douglas. Estamos... Tem que compartilhar. Agora sim. Ok. O Douglas, só para comentar, eu acabei não informando, a reunião ela é gravada, tá? Então, só a todos os participantes, aí a gente vai iniciar a gravação, porque às vezes um outro membro não consegue participar. Então, vou para início aqui a gravação. Obrigado. Obrigado. Agora sim, tela aqui visível. Ok. Bom, então a gente vai tentar aqui apresentar os dois programas que a gente tem de parcerias, né, que é o Waze for Cities e o Carpool. Só para dar um pouco de contexto, então, acho que todos, imagino que conhecem, e muitos de vocês devem usar o Waze. Nós somos o maior aplicativo de navegação colaborativo do mundo. Temos mais de 140 milhões de usuários mensais. E aqui no Brasil a gente tem mais de 15 milhões de usuários ativos, né? Sendo São Paulo a maior cidade do Waze no mundo. Então, a gente tem uma ideia bastante como o Waze é muito usado no Brasil, a gente é uma marca que as pessoas gostam, que é uma referência, né? E a gente tem grandes números, como, por exemplo, os alertas reportados por nossos usuários, são mais de 18 milhões de alertas reportados. O que mantém o nosso mapa vivo e sempre muito atualizados é a nossa grande comunidade de editores. A gente tem mais de 76 mil editores no mundo inteiro, mais de 2 mil editores aqui no Brasil, tá? E estamos disponíveis aí em mais de 185 países, e é um aplicativo, obviamente, que todos sabem, gratuito.
Bom, para dar um pouco de contexto do nosso ecossistema, todos conhecem muito bem o Waze, né, e usam. A gente vai falar agora também um pouco do Waze for Cities, que é nosso programa de compartilhamento de dados com as cidades. A gente também tem um programa de parcerias que a gente chama de parcerias com emissoras, né, tanto de rádios quanto de televisão. Então, para quem aí vê na Globo, a gente tem exclusividade com a Globo em televisão, então muitas afiliadas aí usam o Waze para informar como é que está o trânsito na sua região. Então, por exemplo, em São Paulo, no Bom Dia São Paulo, eu sei que no Rio Grande do Sul também, no Paraná. Então, em muitas regiões aí, o Waze também é usado pelas emissoras de rádio e televisão para informar como é que está o trânsito da manhã ou nos horários de pico, né? A gente tem as nossas comunidades, então eu mencionei brevemente as comunidades de editores de mapa, que são voluntários que nos ajudam a manter o nosso mapa super atualizado e funcionando. A gente tem a gente tem comunidades de caroneiros também, que são muito ativos e ajudam um ao outro para que a carona e o serviço funcione ainda melhor. E a gente também tem comunidades de testadores, que a gente chama de beta, que são pessoas que nos ajudam a testar versões novas do aplicativo, nos enviando feedback, garantindo que o aplicativo, para quando ele estiver disponível para todos, ele esteja funcionando da melhor forma possível. Bom, e o Carpool, que também a gente vai falar com mais detalhes agora. Entrando primeiro no Waze for Cities, basicamente, o que a gente faz com as cidades, né? Então, é um programa de troca de informações, de dados. São dados anonimizados, ou seja, não tem nenhuma informação pessoal circulando, ou informação de usuário que vai ser recebido. Somos também um programa que é totalmente gratuito, então não existe nenhum interesse comercial da nossa parte para que vocês tenham acesso a esses dados. E a gente gosta de ressaltar que é uma troca, né? A gente envia dois tipos de informações para as cidades. Um que é informações geradas pelos usuários, ou seja, informações ativas, como, por exemplo, os alertas, né? Alertas de congestionamento, de acidentes, perigos na via, alguma obra, buraco, objetos. Então, tudo isso que você pode reportar no aplicativo, isso é enviado para cidades em tempo real, tá? Então, um feed de dados que essas informações vão georreferenciadas, para que as cidades, por exemplo, possam usar essa informação para saber onde está tendo mais acidente, aonde que vocês têm mais necessidades de, por exemplo, de fazer zeladoria em termos de buraco, ou aonde está faltando sinalização. Em São Paulo, a gente teve uma experiência interessante com semáforos quebrados, então os usuários reportavam, e aí o sistema de manutenção já era acionado, né, conforme essa informação vinha do Waze. E também tem outra informação, um outro feed de dados, que é uma informação passiva, ou seja, não depende do usuário tomar uma atitude e apertar o botão ali no Waze para que vocês recebam, que é informação de congestionamentos, a gente chama de eventos de tráfego anormal. Quando isso também é enviado em tempo real, ou seja, a cidade consegue identificar imediatamente aonde está tendo os maiores congestionamentos da cidade. Tá? Então, esses são os dois tipos de dados que a gente envia para cidades. A contrapartida, né, na verdade, assim, não é uma obrigatoriedade, mas a gente estimula que as cidades também nos enviem dados, que é, por exemplo, informações como fechamentos de vias, seja temporárias ou permanentes, né, por causa de eventos como grandes eventos que a gente tinha, por exemplo, uma cidade como São Paulo, a gente tinha praticamente todo fim de semana grandes eventos acontecendo, como, por exemplo, corridas, ou eventos culturais, né, ou feiras. Então, isso também, a gente sabe que envolvia alguns tipos de intervenções que a cidade fazia ao entorno desse evento. Então, ela poderia entrar numa ferramenta para indicar, por exemplo, determinada via vai estar fechada, ou vou criar um determinado desvio aqui temporário, para que os usuários, quando estivessem usando o Waze navegando, não caíssem, né, num lugar que teria, por exemplo, uma rua fechada. Então, você melhora a experiência que o usuário vai ter ao redor desse evento e também você cria uma melhor fluidez ao entorno também para garantir que as pessoas não caiam e criem algum transtorno aí para o evento.
para as pessoas que estão também tentando chegar no evento. E obras, né? A gente sabe que também acontece muitas obras aí pela cidade, seja por manutenção ou alguma coisa, alguma melhoria. Então, isso também pode, a própria cidade que tem essa informação, pode colocar isso dentro do nosso mapa. E também a gente tem a possibilidade que a gente está explorando para que algumas notificações sejam enviadas para os usuários, para que eles saibam também, né, coisas que estão acontecendo na cidade. Bom, a gente fez um teste, e aí isso é algo que a gente testou esse ano, com algumas cidades ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, para que a gente fizesse uma campanha de segurança no trânsito junto aos parceiros de dados, né? Então, por exemplo, a gente fez aqui no Brasil com algumas cidades, para que, por exemplo, quando o usuário estivesse navegando, ele visse uma mensagem de respeite os limites de velocidade, use o cinto de segurança, respeite as sinalizações, né, cuidado com as obras, para que, junto a essas cidades que são parceiras, os usuários pudessem ter essa informação e ainda como se fosse assim, em nome desse nosso parceiro, né? Então, isso também para trazer mais visibilidade para o usuário final, que a cidade também está comprometida aí para a melhoria do trânsito. Então, isso foi um piloto que a gente fez esse ano e a gente espera aí para o ano que vem aí ainda expandir para mais parceiros. E a gente sabe, um ponto importante que eu gostaria de ressaltar dessas informações, quando a gente faz a parceria com as cidades, a gente cria uma infraestrutura, né, a gente dá acesso às cidades nossas ferramentas. A gente não tem, por ser uma equipe muito enxuta que a gente tem aí ao redor do mundo para cuidar desse programa, ele é totalmente autoatendimento, né, o self-service, ou seja, a cidade é responsável por entrar nas ferramentas e buscar a melhor forma de usar essas informações. A gente não tem aí uma equipe que dá suporte técnico ou ajuda em análise, mas o que a gente percebeu é que para cidades que muitas delas não têm uma infraestrutura de tecnologia, a gente fez uma parceria com o Google Cloud, que cria uma infraestrutura inicial para que cidades possam usar as ferramentas do Google Cloud junto com os nossos dados. Então, por exemplo, a gente já cria uma conta do Google Cloud, onde você consegue fazer as queries, né, as buscas nos dados e as consultas nos dados que a gente manda, já cria um histórico de 1 ano de dados para os parceiros e já dá um dashboard dos alertas do que está acontecendo na cidade. Claro que isso ainda é muito básico e não é o suficiente para que você consiga explorar o dado da melhor forma, né, para fazer, por exemplo, planejamento urbano ou algum tipo de integração com algum sistema de zeladoria que a cidade possa ter. Mas isso já é um ponto de partida para que as cidades que não tenham ferramentas aí de análise de dados já consiga começar a usar, tá? Então, esse é um exemplo que Recife foi uma das que primeiro testaram, né, essa integração, esse uso do Google Cloud, mas um ponto que é importante que as cidades têm que ter em mente é que a gente dá dados, né? Toda a parte de infraestrutura e material, recursos humanos que são necessários para que vocês explorem e tirem o melhor desse dado, depende totalmente de vocês. E a gente espera muito que o SIGA aí nos ajude também nesse processo, né? Seja de educação, ou seja de também trabalhar junto dos associados das cidades para que vocês possam ter aí melhores práticas compartilhadas aí entre as diversas cidades. Bom, mudando agora de assunto, a gente quer falar um pouco de carona para que também vocês entendam um pouco do que a gente está trabalhando com esse serviço. Um ponto que a gente percebeu ao longo desse tempo, e trabalhando com mobilidade, é que o Waze sempre buscou os melhores caminhos, né? Achar aquele atalho, economizar 5 minutos de cada viagem que a gente fazia com os nossos usuários. Mas uma coisa que a gente tem visto aí de tendência é que o trânsito só piora, né? Por mais que você invista em, por exemplo, expandir o número de faixas de rolamento, ou criar um novo viaduto, a gente sabe que essas obras às vezes demoram anos para serem completadas, e quando ela termina, ela já está defasada do que inicialmente foi projetado, ou seja, o trânsito,
a melhoria que ela ia causar no trânsito, ela já igualou ao problema que ela tinha inicialmente. Então, isso é um ponto porque a gente percebia que o uso do carro, ele tem sido feito de forma individual. Então, imagina um carro que tem 1 tonelada de aço, 5 lugares, sendo usado em 60%, 70% das vezes por uma pessoa só. Isso independente se você está dirigindo seu carro ou se tem um motorista de aplicativo dirigindo para você, né? Ela está levando uma pessoa para de um ponto A para um ponto B. Então, o que a gente percebeu como uma possível solução? Algo que a gente fazia muito na época, quando a gente era provavelmente universitário, onde a gente mais usou carona na vida, né? Então, trazer a carona, que é um modal que foi muito usado de forma, como a gente chama, offline, né? De uma forma informal, e trazer tecnologia para que isso possa ser escalado como uma solução de mobilidade, né? Então, lembrando que aqui no Brasil a gente não tinha nenhum player, nenhum grande aplicativo trabalhando a carona como modal. A gente tem lá os aplicativos de transporte privado que tem um outro objetivo, né? E, como eu mencionei, transportar normalmente uma pessoa só. Então, o que a gente busca com a carona é pegar 60 pessoas que hoje poderiam estar usando, na maior parte das vezes, usando os carros sozinhos, e compartilhar esses assentos vazios, né? E independente se ela está usando um motorista de aplicativo ou no futuro, aí de 30, 50 anos, carros autônomos, ainda assim, se a gente não mudar o nosso comportamento, o trânsito não vai melhorar. Por isso que se a gente colocar 60 pessoas para compartilhar os carros, a gente consegue ter aí um uso muito mais eficiente, tanto dos carros, mas também dos recursos viários que a gente tem aí nas cidades. Bom, o objetivo desse compartilhamento da carona é eliminar o trânsito, tá? É uma solução que possa ser feita, que é possível de ser implementada hoje, não requer nenhum tipo de investimento de estrutura física que as cidades têm que fazer, ela tem um impacto direto no meio ambiente, ela torna o trânsito mais seguro. A gente fez uma pesquisa em 2019, junto à Universidade Federal do Paraná, que tem uma pesquisa que foi inclusive publicada em revista científica, que mostra que quando as pessoas estão fazendo carona, ou seja, compartilhando, quando você tem outras pessoas dentro do carro, o seu comportamento como motorista, ele se torna mais seguro. Primeiro que você dirige mais devagar, né? Então você respeita mais os limites de velocidade. E o mais importante, que é a segunda maior causa de acidentes nas cidades, no trânsito, que é o uso do celular, ele é diminuído consideravelmente. Então, as pessoas deixam de usar muito mais o celular enquanto estão dirigindo, e isso a gente sabe que torna o trânsito mais seguro, evitando aí qualquer tipo de acidente. Ele também, uma coisa que a gente aprendeu ao longo desse tempo com o nosso sistema de caronas é que ele favorece uma integração, né? A gente faz muitas parcerias com universidades e empresas, grandes empresas que precisam movimentar seus funcionários aí todos os dias para o trabalho, e a gente percebe que essa questão da socialização é algo muito importante. E ela também traz uma questão de otimização de recursos, né? Então, no caso das empresas, uma das coisas que a gente vê muitos dos nossos parceiros é estacionamento, né? Eles não têm estacionamento para todo mundo que quer vir de carro. Então, o que a gente acaba fazendo é trabalhando os incentivos corretos. Então, por exemplo, quem dá mais carona no mês ganha a vaga de estacionamento. E aí a gente consegue também estimular para que as pessoas compartilhem, e aí você gera uma economia para todo mundo, para a pessoa que está dando e pegando carona, e também para a empresa que está transportando essas pessoas. E o mais importante, é uma solução super viável, né? Como eu mencionei, acho que o maior desafio que a gente tem com o carpool e com as caronas é uma questão de cultura, né? Cultura da gente dividir aí os caminhos. Como ele funciona? Ele é um aplicativo que a gente tem, quem dá carona usa o carpool dentro do próprio Waze, então você tem lá uma abinha do lado direito, embaixo, para carona. Você cria um perfil dentro do aplicativo, quem quer pegar carona usa um outro aplicativo que chama Waze Carpool. Ele tem um sistema de divisão de custos, então quem pega carona paga quem dá carona, mas tudo dentro do aplicativo com cartão de crédito, né? Então, quem pega carona usa o cartão de crédito para pagar, e quem dá carona recebe o pagamento na conta bancária.
né? Então, a gente também faz uma forma que essa carona aconteça da melhor forma possível, usando a nossa tecnologia aí, que usa inclusive inteligência artificial, para achar esse match das pessoas que estão fazendo aqueles caminhos, né? Então, isso também ajuda para que você consiga aquela carona que seja mais conveniente, tanto para quem está dando carona, quanto para quem está pegando carona. E a questão, acho que a principal pergunta que todos devem estar fazendo é sobre segurança, né? Se é um sistema seguro. A gente tem um perfil, e diferente do que a gente está normalmente acostumado com transporte individual de aplicativo, quando você chama alguém, vem aquele motorista mais próximo, e você não sabe quem está vindo, no caso do nosso sistema de caronas, você escolhe, tanto quem dá carona, quanto quem pega carona, precisa escolher. Então, a gente usa um sistema de dupla aprovação, né? Quem está buscando a carona, olha o perfil de quem você pode potencialmente pegar carona, você escolhe a pessoa, pede a carona para aquela pessoa, e a outra pessoa vai fazer o processo de aprovar e, de novo, fazer essa avaliação de perfil para entender se eu quero ou não dar carona para ela, né? Sendo assim, a gente consegue possibilitar, por exemplo, que mulheres que se sintam mais inseguras possam fazer carona só com mulheres, né? Então, isso também gera a questão de segurança. A gente tem também um chat que ajuda também nessa questão da comunicação sem compartilhamento de dados pessoais, e grupos de carona. Assim como você cria grupos de WhatsApp, você pode criar grupos de carona aí com colegas de trabalho, colegas da faculdade ou vizinhos, né? Bom, a gente conseguiu aí no primeiro ano que o Carpool esteve disponível no Brasil mais de 2 milhões de caronas. Nenhuma outra plataforma conseguiu um número tão expressivo assim, né, dessas caronas que a gente faz dentro das cidades. E, obviamente, a pandemia teve um impacto muito grande na questão do uso desse modal, mas a gente acredita aí para esse final de ano, com o avanço da vacinação, as pessoas voltando a se locomover, e também para o ano que vem, aí voltar aos patamares que a gente tinha pré-pandemia, né? Eu vou ficar por aqui para que eu dê espaço aí para que vocês possam fazer perguntas, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Douglas. Acho que ótima síntese, né? A Alessandra já deixou os contatos também. A intenção é a gente potencializar esse debate aqui pela Câmara Técnica e pelo SIGA, mas nada impede que algumas das cidades que já estejam em processo até mais avançado que o consórcio mantenham contato diretamente. É o caso de Joinville, né? Que é consorciada e já tem um trabalho bem avançado com vocês aí, né? Alessandra e Douglas. Ô, Douglas, eu acho que a pergunta que não quer calar, eu vejo aqui o Rui, por exemplo, é gratuito, né? Então é isso, a parceria fica facilitada, a prefeitura não tem, quem for usar esses dados, ele não precisa remunerar a Waze por o acesso a esses dados, né? Exato, essa parceria é totalmente gratuita, a gente tem um processo, depois a gente vai deixar aí com vocês os links para que vocês possam, qualquer cidade possa aplicar, então você preenche um formulário dentro do nosso site, tem um contrato que vocês precisam assinar virtualmente, né, só um aceite mesmo, mas a gente nunca teve nenhum tipo de problema com a assinatura desse contrato com nenhum tipo de cidade. A gente tem grandes cidades como Rio, São Paulo, governos estaduais e federais, inclusive, e então, assim, já foi provavelmente visto por alguns órgãos jurídicos e tribunais de contas de várias esferas. Um ponto está aberto para que vocês possam usar, e aí depende muito mais das cidades, né, terem os recursos técnicos e humanos para que esses dados possam ser extraídos e usados da melhor forma, mas não tem nenhum tipo de custo e não tem nenhum interesse comercial. Inclusive, um ponto importante, a gente não permite que empresas privadas tenham acesso a esse dado, né? Então, a gente valida, tem um processo de validação interna aqui para garantir que quem está pedindo é um órgão público ou uma empresa privada que tem uma concessão pública, como, por exemplo, concessionárias de estradas e rodovias, mas a gente não permite que empresas privadas explorem também comercialmente os nossos dados. Bacana, né, Douglas? Eu sei que a gente já conversou isso antes, mas é possível que esse acesso seja feito por um consórcio ou por uma entidade colegiada, né? Pensando que nós também temos aqui muitas cidades pequenas, então geralmente essa cidade pode não ter uma estrutura adequada de tecnologia ou de sistema de mapeamento, o que encaixaria, né? A gente tem alguns consórcios, inclusive, hoje aqui na reunião. Ô, Júlio, tens uma pergunta? Júlio de Blumenau. Júlio, estás no mudo, tá?
Oi, ainda? Ok. Agora ok. Tá. Bom dia a todos, bom dia Douglas, bom dia Gil, colegas. A minha pergunta é como é que a gente conseguiria fazer um caminho mais curto, especialmente assim, Blumenau tem uma característica específica de enchentes, e algumas vezes a gente, nesses momentos de crise, a gente tem uma dificuldade gigantesca de fazer rotas. E aí, como é que a gente conseguiria interditar vias de uma forma super rápida no Waze para poder chegar num ponto mais distante, ou seja, conforme vai subindo o nível do rio, ou não sei se a gente conseguiria compartilhar com vocês esse layer e eventualmente exponenciar o nível e automaticamente já inviabilizar o acesso naquelas vias, mas assim, poderia ser alguma coisa, eu não sei se o Blumenau poderia, ou se o Departamento de Trânsito poderia ser um canal de confiança do Waze já interditando por um motivo está em manutenção, como falasse, obras, alguma situação específica que a gente pudesse interditar isso e as rotas já forem automaticamente visualizadas por toda a comunidade. Bom, obrigado, Júlio. Só, Douglas, eu vou encaminhar as outras duas perguntas para ver se elas são da mesma linha por causa do tempo. Rui? Eu ia mais ou menos na linha, bom dia primeiro, né? Eu ia na linha do que o Júlio fala. A pergunta evidentemente, Fraiburgo tem interesse em fazer adesão, mas eu perguntaria se a gente poderia fazer isso numa perspectiva ou regional, ou o próprio SIM, ou o próprio SIGA, né? Como uma forma até de maximização, porque, veja, município pequeno, impacto pequeno na informação, se a gente fizer numa região, por exemplo, na Associação de Municípios, seria muito mais potencializado o interesse para a própria Waze e para nós também. Marcos, a última mão levantada aqui, Marcos, vamos lá. Oi, Gil. Eu só queria 2 pontos muito rápidos. Primeiro, endossar a questão que o Douglas levantou do baixo atrito, baixo contato e baixa burocracia com os municípios. Eu tive a experiência de trazer o Waze for Cities aqui para Florianópolis. Na época até tinha outro nome, né, Douglas? 2017, depois ajudei a levar para Joinville, para Itajaí, para outras cidades. Então, experiência muito bacana e sempre muito burocracia muito baixa, tudo digital, muito tranquilo. Só tem uma questão para municípios pequenos, que o setup ele é complicadinho, porque tem que desenhar o polígono da cidade, a ativação dos serviços, acho que aí o SIGA tem um papel importante de suporte, viu, Gil? E assim, a gente teve experiências muito bacanas, posicionamento de frota de caminhão de lixo, bloqueio de rua para eventos, só que aí a minha pergunta que eu deixo para o Douglas é o seguinte, as plataformas que o Waze disponibiliza para a gente ver as informações são muito legais. Agora, para enviar as informações, a gente ainda depende, ou pelo menos dependeria, da última vez que eu tive contato, da aquisição de uma plataforma para a gente fazer as integrações, o que para município pequeno é bastante complicado. Então, a minha pergunta é se o Waze tem alguma previsão de criar essas interfaces um pouco mais amigáveis e objetivas, para que a gente não tenha que depender de plataformas externas para fazer a informação, seja de bloqueio de rua, seja, enfim, de outras intervenções que o município pode fazer na plataforma de forma qualificada. Ô Douglas, obrigado, Marcos. A gente ainda tem uma pergunta do Giovanni. E assim, não se preocupem, pessoal, o que eu acho que a gente vai fazer dos grupos até que já fizeram as perguntas, a gente faz uma reunião aí com mais tempo para aprofundar um pouquinho mais esse debate. Então, esse era o lance. Eu acho que as perguntas já mostram a importância dessa cooperação com a Waze, né? Então, a gente já tem a definição do quanto isso é importante. Aí eu faço a última participação aqui do Giovanni, e aí a gente devolve aqui para o Douglas e encerra os questionamentos para a pauta de hoje. Bom, bom dia a todos, obrigado, Gil. Não, é só acho que botar nessa mesma linha, até que o Rui e o Marcos colocaram, a gente está nessa linha já de análise, né, interna para o Waze, aqui a companhia de saneamento, que, por exemplo, utiliza já para a parte de bloqueio de ruas, quando tem obras, enfim, então a gente já tem isso. Só que o detalhe, a pergunta é como que o Waze capta essas informações, porque não é comum, por exemplo, uma cidade pequena, as pessoas usarem o navegador no dia a dia, né? Se ele precisa estar utilizando para ele captar informações, ou se ele capta só pelo fato de ele já ter um sistema de mapas de Google ou de próprio, né, Waze instalado. Tá, Obrigado a todos pelas perguntas, e Marcos, bom ver você, fazia tempo que a gente não se via aí,
Primeiro, assim, acho que o papel do SIGA vai ser importante nesse caso para contemplar as cidades menores, né, e principalmente quando a gente pensa em cidades menores que tem cidades maiores próximas, né, então às vezes tem esse movimento de intermunicipal muito forte, né, a pessoa mora numa cidade menor e trabalha numa cidade maior. Então isso é importante ter essa região, esse conceito de região metropolitana aí, olhada de um ângulo maior, né, que às vezes o município não consegue porque não está na sua esfera, mas aí acho que o SIGA vai poder ter esse papel e a gente vai avançar mais em conversas como essas análises possam ser feitas. Em relação ao que o Giovanni comentou, esse é um dos problemas, vamos assim dizer, do nosso dado. O nosso dado não é o dado, vamos assim dizer, definitivo sobre mobilidade, a gente sim capta informações das pessoas que estão usando o Waze naquele momento, né, em tempo real. Então, se ela está reportando algum tipo de problema, ou se está tendo congestionamento, e isso usando o Waze, a gente envia essa informação para os parceiros. Então, aí o que a gente pode trabalhar, e a gente já fez isso com outras cidades ao redor do mundo, temos algum canal que a cidade pode também incentivar os cidadãos a usar o Waze, para que vocês depois, no final das contas, tenham dados melhores. Então, isso também é uma questão que a gente pode discutir, e, obviamente, se fizer sentido. E outro ponto que o Marcos mencionou em relação a ferramentas, a gente tem uma ferramenta de feed de dados, né, que é o que ele falou, que a questão, eventualmente você vai precisar de algum tipo de integração, uma outra ferramenta para enviar esse feed de tempo real, que a cidade também envia. Acho que também depende, se a gente encontrar aí um denominador comum, ou a SIGA desenvolver, ou tiver alguma coisa que a gente possa fazer, que possa ser... A gente não tem nenhum tipo de interesse, por exemplo, se isso for feito e colocado numa plataforma open source, e for compartilhada com o mundo inteiro, a gente também não tem nenhum tipo de restrição. Eventualmente, o que a gente habilita e possibilita que os parceiros se falem ao redor do mundo. Então, a gente tem um grupo de parceiros global, onde vocês podem perguntar, pessoal, como é que vocês fazem esse tipo de ingestão de informação no Waze? Se ele tiver uma plataforma gratuita que possa compartilhar com vocês quiserem usar, a gente até tenta facilitar esse caminho, tá? Então, a gente também trabalha nesse sentido. Tem uma ferramenta que a pessoa de Blumenau mencionou em relação a colocar essa informação no mapa. Inclusive, a gente trabalha isso, justamente. É possível, sim, que você determine bloqueios. Inclusive, por exemplo, você pode dizer assim, olha, no horário pico, eu não quero que as pessoas transitem por esse caminho. Isso pode ser editado no mapa. A gente também trabalha, o que a gente tenta fazer é aproximar os parceiros das cidades aos nossa comunidade de editores de mapa. A gente está fazendo esse trabalho, por exemplo, agora com Lajeado e no Rio Grande do Sul, né, onde a comunidade de editores de mapa está super próxima da prefeitura de Lajeado, que acabou de fazer a parceria com a gente ali. Então, a gente também tenta trazer a comunidade de editores de mapa para que também seja um braço aí de suporte com vocês. Ô Douglas, eu sei que o tema, pessoal, é muito, muito bacana, e eu quero propor um encaminhamento que é assim, pelo prazo que a gente deu, eu acho que foi excelente, Douglas, a participação de vocês, agradeço as perguntas do time, a gente pode agendar, pela agenda da Waze, um evento que vocês podem programar. Eu sei que não é um evento de suporte, ficou claro, fornece gratuito, mas não oferece suporte, mas possivelmente vocês tenham uma apresentação mais detalhada, um pouco até mais a nível técnico, e a gente pode fazer uma rodada com esses municípios que estão aqui, que já estão em fase avançada, ou têm interesse de organizar, junto com as associações aqui, e também a gente pode convidar alguns dos municípios. Recife também é consorciado, então a gente pode convidar o próprio município. Joinville tem uma experiência bacana, a Thaís pode identificar mais alguém que já tem essa experiência para a gente também, e a gente faz já um bem bolado com mais tempo aí para fazer. Então eu acho que é super importante para os municípios e os membros da Câmara entenderem. A gente quer lançar isso junto com uma ação de resposta no Smart SIGA, que é um evento que a gente vai falar um pouquinho no final do evento de hoje. Veio muito de encontro às necessidades. Sim, Rui, a gente vai tentar viabilizar o máximo possível pelo SIGA, até também para evitar que a Waze tenha que atender muitas cidades. A gente atinge uma escala maior, é isso que o SIGA sabe fazer, mas já contando com os parceiros aqui, que são as próprias cidades, ou os consórcios, as associações, né? Então é isso. Douglas, queria agradecer a presença de vocês, podem ficar à vontade aqui na reunião,
mas se precisarem se retirar também, já tem os contatos deles aqui, né? Tem uma pergunta do Denis, depois a gente faz a pergunta pelo WhatsApp aqui, Denis. Se é o compartilhamento com a universidade, o pessoal responde por e-mail também. Então, a mensagem final de vocês, a gente marca um novo encontro, vamos combinar assim aí com mais tempo, o pessoal dos municípios pode trazer o pessoal técnico, quem já tem experiência, o Marcos e tal, pode participar aqui, aí para a gente fazer uma fala mais longa. Valeu, Douglas. Valeu, pessoal, muito obrigado, viu, pela oportunidade. Um abraço a todos. Obrigada, tchau, tchau. Alessandra, obrigado, valeu, gente. Nilson, então, de forma imediata, né, a gente passa aí para seguir a agenda com o Tribunal de Contas. Queria agradecer sempre esse canal aberto que a gente tem tido com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em várias oportunidades, né, e também agradecer a equipe que está te acompanhando hoje. Então, a gente sugeriu, né, que fosse levantado, trazido aqui para a reunião do GTDM, outros municípios também já tinham pensado sobre isso, sobre o estudo que o tribunal fez sobre a contratação dos sistemas, né, de tecnologia, e esse estudo tinha, né, então a gente conta hoje com a presença das associações, também um indicativo que fosse montado um grupo de trabalho para melhorar, qualificar essas contratações. Então, eu queria deixar já de forma imediata aqui com o tribunal a palavra, para que conduzisse, ficasse bem à vontade. Lembrando que não é nenhuma apresentação de caráter que gere qualquer tipo de obrigação, mas mais esclarecimentos e que a gente possa ir melhorando, qualificando, né, esse processo que interessa a todas as cidades, todos os consórcios também. Então, Nilson, obrigado pela presença e fique à vontade aí para conduzir os trabalhos agora. Obrigado, Gil. Bom dia a todos, bom dia pessoal que não estava no início aí, a gente não pôde se cumprimentar. Para quem não me conhece, sou Nilson Zanato, atualmente diretor de informações do Tribunal de Contas, né? E aqui comigo estão o colega Cristiano Macedo, que é coordenador de TI, e o auditor Rafael Maia Pinto. A gente, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, Gil, para a gente falar um pouquinho sobre isso e tentar startar esse processo, né, que a gente está trabalhando já há algum tempo. Esse levantamento que já tem alguns meses, né, que foi concluído e encaminhado, e agora, de fato, o que eu acho que de plano, antes de passar a palavra para os colegas, eu posso dizer que a gente está trabalhando numa perspectiva de encontrar umas soluções conjuntas, né? Aqui a gente não está falando numa espécie, por exemplo, de uma auditoria operacional que tem um objetivo meio que similar, mas num levantamento, numa questão mais prática, mais rápida, para a gente identificar alguns pontos que merecem uma atenção e aí a gente tentar construir umas soluções coletivas e que sejam duradouras, né? Montando estruturas, né, pensando alguns processos de trabalho eventualmente, e vendo como isso a gente possa, de forma colaborativa, trabalhar com os senhores para melhorar. Então, o primeiro trabalho que foi feito nesse sentido foi o de softwares de gestão, mas esse trabalho, eu diria, ele tem uma perspectiva de a gente buscar um primeiro ponto, né, um primeiro tema a gente trabalhar, mas eu acho que o maior produto que vai vir dele é o que a gente vai construir a partir de então, né? Ele obviamente não é um trabalho que pretenda ser definitivo e nem, né, que a gente entende que a contratação ela envolve N requisitos, né? N questões a serem avaliadas, né? E obviamente uma solução, ela não pode ser proposta, vamos dizer assim, pelo tribunal, né? Nós não teríamos, acredito, essa condição, e pensando num aspecto mais macro, a gente precisa, a gente precisa de uma solução mais duradoura. Então, umas decisões do tribunal, por exemplo, em processos pontuais de auditoria, em processos pontuais de fiscalização, ainda que elas tenham uma repercussão para além do processo, elas têm uma limitação maior do que esse tipo de trabalho, assim a gente entende.
Então, eu vou passar a palavra para os colegas, que eles possam mostrar um pouquinho, né, apresentar rapidamente o que foi feito e o que se concluiu, mas eu gostaria de concentrar depois com os senhores no que fazer, né, como a gente encaminhar isso para efetivamente a gente dar esse passo que a gente precisa dar agora. Então, passo a palavra aí para os colegas Cristiano e Rafael, que podem conduzir e falar um pouco sobre o trabalho. Bom dia, eu sou o Cristiano, né? Estou aqui na coordenação de fiscalização de TI e brevemente eu já vou passar a palavra aqui para o Rafael, porque ele que conduziu o trabalho, né? E cabe a ele essa responsabilidade aí. Um trabalho muito bem feito e a gente só endossa todas as palavras do Nilson, né? Estamos aqui para colaborar o que for possível para melhorar a administração pública, né? Contigo, Rafael. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou fazer aqui uma rápida apresentação para vocês, em tom de conversa mesmo, uma posição, sem a posição hierárquica superior e inferior, vocês aqui estão na posição de colegas. Todos já conseguem ver a apresentação? Sim, estamos ouvindo. Bem, nós fizemos um levantamento, que é um procedimento do tribunal que busca conhecer a situação geral, né, dos sistemas de gestão. Meu nome é Rafael Maia, eu sou auditor fiscal no TCE de Santa Catarina. Fica aqui meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira receber a apresentação depois, eu posso compartilhar com vocês, não tem problema. Bom, nós partimos do princípio de que um bom sistema de gestão é um dos principais componentes para a governança das políticas públicas, né? Ou seja, para a forma de condução das políticas públicas. E por que a gente afirmou isso? Porque um bom sistema de gestão, ou o sistema de gestão, afeta a educação, afeta a saúde, afeta vacinação, né, que é um tema que está super atual e em voga, talvez o mais desejado pela população hoje dos municípios, né? Afeta esportes e lazer, afeta o planejamento e afeta as finanças, né? Dito isso, qual que é a situação dos municípios? Quase metade dos municípios não tem ninguém de TI nos seus quadros, né? Aí, desse restante, né, um quarto, eles têm funcionários efetivos, né, e cerca de pouco menos de 20% tem funcionários efetivos e temporários. E o resultado disso é que o gasto com sistemas de gestão vem crescendo ano após ano, né? Então, nós tínhamos um gasto em 2006 de aproximadamente 10 milhões de reais por ano em todos os municípios. E o último dado que eu tenho aqui é de 2019, estava em quase 70 milhões de reais por ano, né? Então, é um gasto bem expressivo e bem crescente. E a situação que todos vocês já devem saber é que existem apenas algumas empresas que têm uma total dominância, né, desse mercado de sistemas de gestão, sendo que duas delas, a Beta e a IPM, têm aproximadamente 80% de participação em todos os municípios. E quais foram os riscos que nós identificamos?
Em primeiro lugar, é a questão da assimetria de informações. E o que é isso? A assimetria de informações acontece quando uma das partes detém muito mais informação sobre algo do que a outra. Então, por exemplo, se você vai numa revenda de carros usados, o vendedor ou a revenda tem muito mais informações daquele carro do que você. Então, o que acontece? E quando você não entende de carro, que é uma analogia interessante, porque é mais ou menos essa a situação, já que não tem pessoal de TI em metade dos municípios, a chance de você pagar mais do que deveria, do que poderia, ou de ser passado para trás, aumenta consideravelmente, né? Então, esse diria que é o principal risco, né? Você tem as empresas, que são as detentoras dos produtos delas, que têm um conhecimento ali bem melhor do que os próprios municípios, até porque são clientes e muitas vezes são clientes que não possuem conhecimento, né? Uma outra tendência, né, que a gente identificou e aquele gráfico mostrado anteriormente mostra, é uma concentração de mercado, né? Porque o que acontece? Nós temos a questão de economias de escala, né? Pagar um programador para fazer um produto para um município ou para 10 é praticamente o mesmo custo, né? Existe um ganho de escala bem grande nisso. Existem efeitos de rede, né? Que, por exemplo, todo mundo usa a empresa X, né? Então, poxa, vamos tentar pegar esse sistema também. Ou então, nós estamos acostumados já com esse sistema. Nós temos a questão das regulações governamentais, né? E aí o próprio tribunal tem uma parcela de responsabilidade nisso, por exigir padrões de arquivos no Esfinge, por exemplo, específicos, né? E isso acaba dificultando um pouco que novas empresas surjam no mercado. Nós temos questões de publicidade, né? Temos empresas que são famosas e fazem eventos, né? Então fica uma questão bem complicada, né? Temos uma questão também de capital necessário, né? Que é exigido para que um sistema de gestão seja desenvolvido, né? Então, não é um software simples, né? É um software que envolve conhecimentos específicos, né? De contabilidade pública, de gestão pública, e nós sabemos que no ramo governamental nós temos algumas informações e conhecimentos que são bem específicos e aplicáveis apenas ao governo. Nós temos também uma questão de preços predatórios, né? É um risco que pode acontecer, né? De, por exemplo, uma empresa dominante abaixar muito a oferta na licitação, de forma que outras não consigam competir, o que inicialmente para o município é bom, porque ele paga menos, mas pensando a longo prazo é ruim, porque os municípios ficam, de certa forma, dominados por uma empresa só, né? E aí fica muito mais difícil de outras empresas entrarem nesse negócio.
Outros riscos que nós identificamos é a questão da perpetuidade de fornecedor, né? Mais ou menos metade dos municípios nos últimos 10 ou 15 anos não trocaram de sistema de gestão. Nós temos um risco também de direcionamento de licitação, né? Muitas vezes porque o desconhecimento dos municípios é grande, né? Posso citar aqui um caso para os senhores, por exemplo, uma solução em nuvem, né? Que hoje está muito em voga, porque o software é em nuvem. Tá, tudo bem, mas só o fato de ser em nuvem significa que é melhor do que um sistema instalado na máquina de cada usuário? Não necessariamente. Muitas vezes o sistema de software instalado é melhor. Prova disso é o Microsoft Office, que muitos de vocês têm conhecimento de que a versão online do software não é tão boa quanto a versão instalada, que é bem mais completa, né? Nós temos a questão da aplicação de multas, ou no caso, a falta de... foi perguntado para os municípios qual o nível de satisfação com os sistemas de gestão. Foi um nível de aproximadamente 70% da nota de satisfação, o que é interessante, mas nós percebemos que os municípios que estavam insatisfeitos com os sistemas de gestão, eles não estavam aplicando multas contratuais, né? Então, por exemplo, uma questão que foi levantada foi de estabilidade de sistema, né? Bom, se o sistema está instável ou não está funcionando devidamente, por que não está sendo aplicada uma multa à fornecedora? Muitas vezes é porque no próprio instrumento convocatório não existe uma previsão de multa muito bem estipulada, né? E nós também identificamos uma possibilidade de recobranças por funcionalidades que já foram desenvolvidas, né? E o que acontece? Vamos supor que surge uma nova regulação, né, da STN, por exemplo, exigindo que as contas sejam informadas, as contas contábeis sejam informadas com alguns níveis de desdobramento diferentes. A fornecedora pode alegar que aquela funcionalidade não estava prevista, né, no contrato, e cobra o município por essa atualização. E aí o que acontece? Ela desenvolve essa funcionalidade para esse município e está pronta a modificação, né? E essa cobrança é feita novamente para vários outros municípios, como se o custo de desenvolvimento fosse do zero, né? Então é uma possibilidade que nós identificamos. Bem, diante disso, como nós podemos proceder? O levantamento foi encaminhado para a presidência do Tribunal de Contas e a principal decisão via despacho foi que fosse recomendada a constituição de um grupo de trabalho para realizar estudos e ações, né, que possam mitigar essa assimetria de informações entre os municípios e os fornecedores de software de gestão. Por exemplo, cláusulas e
determinações nos editais e contratos que favoreçam os municípios e deixem eles mais protegidos de de mudanças ou abusos por parte dos fornecedores. E os senhores dos SIGAs são uma parte muito importante desse processo, na nossa visão, porque os senhores têm esse contato mais próximo com os municípios. Então, seria interessante nós conseguirmos desenvolver soluções para atuar de uma forma preventiva, né, para melhorar a situação geral, como um todo. Pessoal, era isso. Muito obrigado a todos. E fico à disposição para dúvidas, contestações e comentários a respeito dessa situação, tá bom? Bom dia a todos. Obrigado. Eu acho que a gente já conhecia, né, o estudo, já tivemos até uma oportunidade, né, presidente, de ter esse contato com outro colegiado, e agora fica aberto a questionamentos. Temos um bom tempo aí para as perguntas, né? A gente apurou o pessoal do Waze, lembrando que na nossa viagem até da semana passada, em muitos municípios, cidades, regiões que a gente visitou, esse tema da contratação, ela está sempre presente, né? Em várias situações diferentes, né? O estudo é bem bacana, Rafael, que vocês fizeram, né, já quando a gente recebeu a primeira proposta, porque ele debate, ele traz um olhar. Obviamente, com vários olhares, esse é talvez uma riqueza da Câmara, não só do SIGA. Nós temos aqui temos contadores, temos o pessoal de TI, temos 2 prefeitos na sala, temos outros consórcios, temos gestores, e o olhar de cada pessoa, ela é diferente na necessidade da contratação. Então, um tema muito premente, por exemplo, o usuário. Quanto custa treinar os usuários, por exemplo, né? Eu achei o exemplo da nuvem que tu deu muito bom, assim. Então, assim, eu tenho um aplicativo muito antigo, mas que nunca deu problema. Então, me roda lá até no MS-DOS ainda, né? Tem bancos que usam aplicativos em COBOL. Até com o Cristiano, uma vez, a gente já brincou sobre isso. Então, é bem difícil essa definição dessa escolha. Então, eu tenho aplicativos muito baratos, mas eu tenho aplicativos muito completos. Como que eu faço todo esse detalhamento numa contratação? É muito desafiador. E aí a gente tem um inscrito aqui, que é o Rui. Fica à vontade, Rui de Freiburg. Primeiro, agradecer ao pessoal do tribunal e a vocês por trazer esse tema, né? Eu tô lidando por obrigação de resolver uma situação de um contrato de quase 8 anos de aditivo. A nossa equipe está lidando com isso e estudando, inclusive, editais de contratação de sistema de gestão por todo o Estado. E é uma coisa terrível, tá? Eu vou dizer para vocês que é um sentimento de completa insegurança. Eu vou lhes dar um dado, por exemplo. Me ajude a identificar provas de conceito para assegurar minimamente uma contratação de um sistema de gestão com alguma segurança. E vocês vão perceber que nós não temos provas de conceito no Estado implementadas em editais, né? É um negócio assustador e eu acho, inclusive, que não há condições técnicas de municípios produzirem isso pela complexidade que é. Eu acho que o próprio tribunal deveria normatizar isso urgentemente, porque isso acaba implicando em questões. Vou lhes dar um exemplo. Nós estamos tratando esses contratos como contratos de 1 ano, evidentemente limitados por causa das questões de dotação orçamentária, de empenho estimativo da despesa, né? Se não fosse já o problema das migrações, justamente porque a tecnologia dos últimos anos ela muda, é difícil estimar preços para as novas modalidades,
A gente fala hoje em contratos de 1 ano e que tem recurso porque a dita da migração em 120 dias é contestada como preço, como tempo mínimo exíguo. Ou seja, que interesse público tem nessa coisa de eu contratar por 1 ano e querer estimar mais do que 120 dias para fazer migração? É um descalabro, é uma coisa sem parâmetro, que eu acho que o tribunal precisa minimamente parametrizar, como fez também lá naquela nota técnica sobre formação de preços, né? Então, eu tô muito assustado e impressionado com o tamanho do litígio que tem por trás dessa questão em municípios da nossa região, inclusive, né? É uma disputa predatória, preço aumentando, a técnica que a gente tem para fazê-la é perigosa, e tudo é muito incerto. Então, eu acho que é muito pertinente esse debate, ele deveria ser acelerado, porque eu temo hoje por fazer esse processo, e a gente tem que fazê-lo por ordenação legal. Mas a insegurança é extremamente grande, e a perversidade do mercado, ela não é nem implícita, ela é explícita, e os municípios são vítimas desse processo. Então, muito oportuno, Gil, muito oportuno esse debate, e eu acho que ele tem que ser acelerado. Dreone também está inscrito. Se mais alguém quiser escrever, pode usar o botãozinho levantar a mão, a gente vai organizando a fila aqui. Olá, pessoal. Tudo certo aí, né? Primeiramente, parabenizar aí o Gil, né, por comandar essa Câmara Técnica e trazer aqui 2 grandes importantes temas aqui para debate, tá? Eu acho que foi muito feliz a apresentação ali com aquele exemplo da assimetria da informação, né? Com o exemplo do carro, tá? Inclusive, se não me engano, foi com carros usados que teve um pesquisador que ganhou um prêmio Nobel justamente sobre essa questão da simetria de informações. Eu só não me recordo o nome do pesquisador, se não me engano, um alemão, tá? Mas com relação aos sistemas, tá? Ele não é viável para pequenos municípios desenvolverem sistemas, tá? Então, o que acaba acontecendo? Eu sou aqui de Luzerna, um município de aproximadamente 6 mil habitantes, eu não tenho como desenvolver grandes sistemas aqui. E então, o que acaba? Eu me recorro ao mercado, assim como qualquer outra empresa, digamos, na área privada, ou qualquer outra prefeitura no ramo que iria, né? Talvez por estado, vale a pena. Eu sei que, se eu não me engano, Florianópolis teve, acho que talvez uma experiência de desenvolver o sistema. Mas nós estamos aí no mercado. Uma questão que eu gostaria de fazer um apontamento é em relação à multa. Realmente, ninguém multa. Mas daí o ponto não multa as empresas de software ou não multa ninguém? Acho que essa é uma reflexão interessante, porque daqui a pouco a gente realmente não multa empresa de software, mas você está lá com 50 contratos, então às vezes é uma questão cultural dos municípios não multar, tá? E um outro aspecto também que tem que ser levado quando se leva softwares de informática, especialmente contabilidade, licitações, o grupo que se desenvolveu o maior trabalho ali. Eu acho, não é uma crítica, tá? Mas eu acho que a gente tem que colocar aqui também o papel do Tribunal de Contas nessa situação, porque eu já trabalhei em outros tribunais, já prestei contas para outros tribunais de contas, e o nível de detalhamento e de exigência é diferente. Então, se você tem uma exigência maior, consequentemente, você necessita de um software melhor. E isso impacta diretamente. Talvez, não sei se a relação 1 para 1 seria adequado, mas que existe esse fato, existe. Tá? Problemas de licitação, nem vou entrar aqui no mérito, que vocês sabem melhor do que eu o que acontece, tá? Mas um ponto que eu acho que tem que ser levado em consideração também muitas vezes, o despreparo do profissional que está lá atuando na ponta. Muitas vezes, o software ele tem que vir com uma receita de bolo pronta, porque o profissional, né, aqui eu estou jogando um gol contra mim, contra meus colegas aqui, tá? Mas a verdade está aí, ela tem que ser dita, tá? E o tribunal talvez auxiliar, né, com outros órgãos a combater isso, né? Então, você tem lá regras de contabilidade, regras de licitação, você tem lá as leis, você tem as normas, você tem as resoluções, você tem as determinações do tribunal.
a pessoa faz o que o sistema diz. Se o sistema tiver parametrizado correto, a chance de dar problema é muito pequena. Se não está parametrizado correto, o profissional não sabe se fazer isso em diversas áreas desde da pessoa que cuida do patrimônio, que não sabe se tem que colocar uma plaqueta ou não, desde a pessoa que está fazendo uma dispensa de licitação, se aquilo cabe em qual inciso ou cabe em outro. Então, isso nem vou falar aqui dos meus colegas contadores, eu sou contador, tá? E nesse processo de montar as regras, muitas vezes eles criam regras, e daí daí aquele poder da empresa, que tem lá 20%, 30%, 100% do mercado, né, um grupo, um oligopólio daqui a pouco, que cria a regra e você fica refém daquilo, né? Então, por exemplo, ele está falando das regras. Eu aqui resolvi, ano passado, implementar uma norma internacional aqui, que foi convergida para a norma brasileira, né? Uma NBCT. O meu sistema simplesmente é incapaz de executar essa norma. E o que? Ela tá lá, tá vigente, tá disponível, só que daí talvez eles pensaram, um município do Brasil resolveu fazer isso. Eu não vou desenvolver meu sistema para isso. Não, é uma obrigação legal, é facultativo. Então, e daí o que acontece? Às vezes é um profissional brigando sem daqui a pouco ter... Claro, daí entra toda a questão de multas, enfim, mas são apenas aqui algumas reflexões que eu trouxe aqui, que eu acho que são importantes por quando a gente debate esse tema. Tá? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Drione. Bom, nós temos mais uma série de outras situações também que são desafiadoras, né? À medida que a digitalização aumenta, então, nós temos algumas reduções de custo em algumas situações, mas temos aumento de custo em outras, né? Então, quando a gente começou a estudar o sistema de processo eletrônico, os primeiros indicativos da nossa plataforma de assinatura apontavam para R$500 mil de custo de montagem da plataforma. Claro que com a parceria com o GovBR, o pessoal está aqui, né? Sempre reforço isso, a gente conseguiu trazer isso para um custo de licenças em torno de 50 mil, né? Com a parceria com o GovBR e emissão de licença. Mas a necessidade de processamento e data center, por exemplo, para rodar tudo digital é maior. Então, tem várias dinâmicas, né? Uma coisa que a gente sentiu com a pandemia, que daí não foram só órgãos públicos, é a escassez de mão de obra, né? A gente tem notícias o tempo todo que aqui na região de Florianópolis, em várias regiões do país, houve escassez de mão de obra, aumento de salários e tal. E nessa linha que o Drione fala, nós temos, mesmo o SIGA, que é altamente especializado em contratação de TI, é sempre desafiador, né? O tema que o Rui colocou, prova de conceito. Você exige muito, a empresa não consegue atender, ela não está preparada para fazer, às vezes, uma prova muito rigorosa. Você exige pouco, a empresa pode passar com alguma coisa que não está pronta. Então, esse equilíbrio, ele é muito desafiador. Eu quero puxar ainda, Nilson, uma questão que tem anterior. O TCE tem um grupo de indicadores dos municípios, e um deles é do TI. Então, lá naquele estudo do TCE já mostra, né, uma das premissas era o plano de desenvolvimento tecnológico, e a gente não tem, né, presidente, conseguido vencer porque, assim, são muitas coisas, e aí você começa a pensar em planejamento, mas tem o básico, tem a digitalização. Então, eu acho que um pouco do que o tribunal pretende com o estudo nem é tanto essa minúcia, né? A gente conversou bem que não é papel do tribunal interferir na contratação dos municípios, mas a gente pretende usar esse relatório como um fator orientativo, né? De que quais são as iniciativas, o que a gente pode fazer, tirar de melhor. Está faltando mais agente de TI, mais gente de processo, mais de planejamento de TI, e como que as associações, que são as indicadas, como bem destacado ali pelo Rafael, podem ajudar. Então, Rafael, a gente está aqui com o coordenador de colegiado de tecnologia das associações, que é o Lauri, lá da MOC, temos vários secretários e secretárias executivas, e nós temos situações bem extremas, assim, eu lembro que o Sim Catarina, que o Eloy está aqui, ele notificou em 2019 860 fornecedores, 860 notificações o Sim fez. Então, são nem sei quantos fizeram esse ano, mas são um monte de notificação. Então, é muito, assim, tem lugar que não notifica, mas tem lugar que notifica, executa, cobra. Nós fizemos prova de conceito aqui, eu lembro que a gente reprovou as empresas
acho que 3 ou 4 vezes num edital, né? Então, o bicho pega, né? Digamos assim, a gente executa a cartilha. Mas, se pensar numa escala grande como são cidades, e aí nós temos uma capilaridade que o Dreone traz, que nós temos cidades com 1.500 habitantes e que não tem, por exemplo, uma pessoa de TI. E mesmo nós que temos TI, surge coisa nova todo dia, não é uma coisa tão fácil assim de administrar. Eu como diretor de SIGA, demorei uns 3 meses para entender bem a diferença de assinatura eletrônica, certificado eletrônico de cadeia própria, né? E o presidente, o prefeito Silvio, a gente só entendeu bem quando ele fez o primeiro certificado dele. Eu lembro da cena aqui, eu fiz uma foto, né, presidente, o senhor que tem certificadora, tudo veio aqui, não, deixa eu ver, Gil, como é que eu vou gerar um certificado, como é que é uma integração, e aí você vê o final, mas isso é depois de 2 anos de projeto. Então, não são vários pontos, né. Eu acho que, Nilson, eu não sei se eu te devolvo, assim, tem uma sugestão de background que a gente conversou antes, que seria a ideia desse grupo, e aí nós estamos num grupo aqui, eu estou vendo o Gilberto quietinho, ele diz assim, não me provoque, né, Gil, que é uma grande contribuição que sempre trouxe o Dreone, o Gilberto, né, nas discussões voltadas à contabilidade também. O que a gente pode fazer, assim, qual que é a expectativa do tribunal em relação ao grupo, Nilson? Queres comentar um pouquinho para a gente ir para os encaminhamentos? Sim, Gil, agradeço. Primeiramente, queria dizer que eu, basicamente, concordo com o que foi colocado aqui. A gente sabe, né, tanto pelo Freiburgo, como o Dreone, o Gil, esse tema não é um tema simples, não né, então, por isso que, obviamente, o tribunal está trabalhando nessa perspectiva de chamar para conversa, vamos dizer, chamar para uma discussão para a gente criar uma solução, tentar verificar, né, identificar o que a gente pode fazer. Então, basicamente, a expectativa é que a gente possa constituir o mais rápido possível aí um grupo de trabalho para a gente começar a debater essa questão, né? Obviamente aqui a gente tem um grande grupo, não sei se isso vai ser constituído, né, dessa forma ou não, como os senhores melhor entenderem, obviamente. Como diz o despacho da presidência, nesse processo, o tribunal, ele está disposto, sim, a apoiar isso, né, a estar junto e discutir, mas, obviamente, é uma questão que ela envolve muito mais os senhores e os senhores precisam estar à frente, né, precisam estar comandando isso, e a gente está trabalhando aqui, orientando, eventualmente, né, dando as nossas contribuições, vamos dizer, melhor dizer assim, porque até mesmo orientar talvez não seja o caso, porque vocês conhecem muito mais da parte, né, da própria contratação, né, da operacionalização e do uso dessas ferramentas, né, onde estão os problemas, efetivamente. A gente identifica alguns e faz uma avaliação mais macro, mas esse debate é preciso que aconteça para que a gente chegue não diria numa solução, né, porque a gente não vai ter uma solução definitiva para nada nesse sentido, né? A gente vai ter uma melhoria, vamos dizer, né, nesse processo, e a gente precisa caminhar nesse sentido. Então, o tribunal, vocês vejam como um parceiro. Se precisar, né, se a definição do grupo for, por exemplo, o tribunal editando uma norma nesse sentido, vai nos ajudar, beleza, a gente minuta a norma e encaminha, submete ao processo de aprovação, né? Se a decisão for outra, é importante que a gente esteja aí também e possa contribuir da melhor forma possível. Mas tem N pontos, conforme a minha fala inicial lá, que a gente quer tratar. Então, a gente está falando aqui de software de gestão, né, uma contratação de software de gestão, mas daqui a pouco a gente pode extrapolar isso para diversos outros temas e trabalhar, né, numa estrutura básica, vamos dizer, que comporte outras questões
também que envolvam, sim, contratação de TI, aquisições, que envolvam um bocado de outros elementos, né, outros temas que precisam ser trabalhados por todos, né? A gente sabe que tem se concentrado nesse trabalho, né, o Cristiano, a equipe dele, e a gente sabe da complexidade, a gente sabe que não é uma coisa, né, de domínio né, de todas as pessoas, então a gente precisa realmente começar a trilhar um caminho nesse sentido aí. Então, eu diria, Gil, que a gente precisa constituir esse grupo de trabalho, né? Obviamente, eu acho que a gente no tribunal está na expectativa de receber, né, uma comunicação dos senhores, né, e dizendo assim, não, esse grupo de trabalho está constituído, serão as pessoas X e Y, né, que comporão esse grupo, e aí a gente começar a debater propriamente essa e outras questões. Bom, eu já vou devolver aqui a palavra ao presidente. E, Nilson, como foi bem destacado naquela primeira reunião que a gente teve, é que a indicação do tribunal não foi apenas para que o SIGA, né, não é ele que comanda o grupo, mas ele acaba coordenando, de certa forma, as atividades, por ser a especialização dele em relação a isso, né. A gente também teve uma outra experiência já com o tribunal nesse debate anterior a essa proposta, né. Então, a gente tem até alguns membros daquela Câmara Técnica que discutiu os sistemas de gestão numa fase anterior que fazem parte. Então, a gente achou esse fórum também, não é este o fórum para esse tratamento das contratações. Então, o que eu acho que a gente tem que colocar na prática agora, eu acho que foi importante hoje a participação das associações, da FECAM também, que está na sala, vamos montar o grupo. Não é esse grupo é um grupo mais ampliado, o GTDM tem, inclusive, participações externas, mas foi legal todo mundo ouvir, porque todo mundo contribui, isso é um problema global, né? Se a gente for lá falar, talvez, com o pessoal do GovBR, eles enfrentam algumas dificuldades de contratação, de escalabilidade, né? E de falta de pessoal também para áreas específicas. Então, eu acho que a mensagem que fica, né, Nilson, precisamos compor o grupo. E aí eu vou devolver isso, nós temos a representante aqui dos executivos, a Solange, eu não sei se a presidente do colegiado também está, o Gilberto está aqui na sala também, para que as associações verifiquem se vão ser todas, ou se vão ser algumas pessoas, se vão ser executivos, ou se vão ser o pessoal do TI, ou contadores, e a gente faça um segundo grupo, né, para tratar exclusivamente do tema de contratação. Isso pode desdobrar, sim, Nilson, em outras ações, que se, por exemplo, fosse para nós termos um especialista em projetos de TI, o presidente já tem falado de algumas necessidades que o SIGA tem no próximo ciclo de crescimento do consórcio. Então, talvez valesse a pena a associação ter especialistas em gestão de TI, o SIGA, para ajudar a compor esses projetos. Então, isso já nos ajuda, Nilson, mesmo que antes da criação do grupo, a refletir sobre esses tópicos, né, sobre fazer planejamento de TI das prefeituras, quem que faz, por que não faz hoje, né? Então, acho que essa foi a grande reflexão que a gente já teve de forma antecipada. E para o objeto específico, que é o levantamento, a gente recebeu, inclusive, cobrança aqui da Murel, né, querendo saber se, olha, o SIGA já compôs o grupo, né, e aí a gente comenta que o grupo é uma questão colegiada, né, não é só o SIGA que compõe o grupo. Então, acho que isso já é bastante reflexivo. Queria agradecer, Nilson, também ao Cristiano. Achei que o Cristiano ia apresentar a EAP, né? Não tem, pessoal, nada assim tão complexo nisso, na verdade. A gente tem que começar, tem que dar o primeiro passo. E, inclusive, se for o caso, né, Rafael, a gente vai justificar ou apresentar perspectivas sobre o relatório do tribunal. Diz, olha, aumentou o gasto por causa disso, ou daquele outro ponto, né? Então, tem outras áreas mais de gente que entende, inclusive, bem mais do que eu sobre isso, né? Quero citar aqui o Gilberto, poderia citar o Dreone e vários outros que estão bem na ponta de lança de contratação de sistema, né? O SIGA acaba ainda não contratou o sistema de gestão nessa escala, né? Então,
não é bem a nossa área. Enfim, eu acho que o grande encaminhamento, né, eu queria reforçar uma fala só do tribunal, pessoal, que os membros da Câmara, ou quem assistir essa gravação depois, é que não é o papel do tribunal definir como se contrata, né? Então, o tribunal reforça esse comportamento, eles estão mais aqui numa ponte de colaboração, aí nos cabe como jurisdicionados, né, a nos organizarmos e tentarmos apoiar essas contratações, essa que é a mensagem. E aí, presidente, eu não sei se tem mais alguma fala, eu acho que não temos nenhum inscrito, eu deixo para o senhor fazer as considerações finais da reunião. Agradeço também a sua participação, eu vejo que temos o prefeito Robson também na sala, foi ex-presidente, né, muito importante também aqui para as contribuições do SIGA naquele momento. Queria agradecer o Rui também, né, tivemos outros momentos aqui quanto diretor da FECAM frente à discussão desse tema, e a todos os que estão na sala, o Lauri, né, presidente do colegiado, a Solange aqui indicada pelas associações como representantes executivos. Então, acho que fica uma liçãozinha de cada, que como o Nilson falou, estamos esperando aqui a indicação dos membros para compor. Eu acho que não cabe um grupo muito grande também, Nilson, a gente já teve uma experiência, pode ser até uma amostragem, quem não quiser participar do primeiro ciclo, e podemos ter voluntários que não são diretamente das associações, pode ser que alguém só de uma prefeitura, né, eu quero citar aqui, não sem detrimento a nenhum outro membro, mas o Júlio, nós tivemos as grandes prefeituras também têm uma expertise significativa que podem ou não estar compondo esse grupo, além das indicações que o TCE deu, talvez a gente resgate alguma pessoa com isso, né? Então, presidente, eu passo assim a palavra para o senhor fazer as suas considerações finais, o senhor que tem refletido muito esse tema aí também até em Campos Novos, né? Para que a gente faça aí os encaminhamentos de encerramento das atividades dessa manhã. Obrigado, Gil. Quero agradecer a participação de todos. A contribuição coletiva, ela vem ao encontro realmente desse fator que ele veio para ficar e cada vez mais tem que ser debatido, ampliado. A pandemia nos ensinou muito e a tecnologia ela está ao nosso lado para nos auxiliar e não atrapalhar. Dificuldades, elas existem, sejam pontuais, ou até mesmo nos órgãos fiscalizadores, mas são oportunidades de crescimento. E eu vejo esse grupo, com certeza, é uma grande oportunidade de estarmos sanando diversos problemas. Agradecer, nos colocar à disposição. Mês que vem, novamente, já fica certo o nosso próximo encontro e a pauta, conforme foi acordado, o Gil passa para todos para nós novamente nos reunirmos e ampliarmos as discussões necessárias. Tenhamos todos uma excelente semana, muito produtiva e com muita saúde para todos. Obrigado. Obrigado, Gil. Obrigado a todos. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Ô, Gil, depois manda a gravação, porque eu quero ver o Gilberto Brasil escondido. Tá bom, mando sim. Não provoca ele, rapaz. Ai, gente, obrigado a todos aí. Obrigado, presidente, um abraço. Espero que o sol esteja brilhando, como sempre, em Campos Novos aí, presidente. Rui, um abraço. Valeu, Gil. Obrigado, boa semana, Henrique, tá quietinho hoje ali, mas depois eu te chamo pra gente discutir interno aqui. Denis, pessoal do SIGA também, muito obrigado pela presença aí. Valeu, gente. Valeu, grande reunião. Abraço.